3 agentes. Eu vou botar 4, mas são 3. Que negócio de 4 com 3, você vai saber. O primeiro, Satanás. Mas Deus botou Satanás na terra e Satanás trabalha para Deus? Sim. Ou você pensou que ele é um Deus que fez, foi por acaso que Satanás foi criado? Satanás foi criado com o propósito de errar mesmo. Mas por que você está falando, Marcelo? Lê Ezequiel. Lê Ezequiel 30, 31, 32. Realmente teve até festa. Existiu até festa para quando Satanás foi criado. Ele botou festa. Antes de Satanás existir, não existia mentira. Ele já veio com o pensamento de eu posso falar e não é verdade. Ele criou isso. Os anjos não tinham esse pensamento. Deus o projetou para esse ministério. O pai da mentira. Aí você fala assim, mas como é que você pode dizer isso? Mas você está pecando contra o Espírito Santo, você vai para o inferno. Não vou. Não vou. Ele foi criado por Deus para fazer o mal. Os anjos tinham o livre-arbítrio. Os anjos tinham. E os anjos puderam escolher se queriam servir a Deus ou cair na lábia de um querubim chamado Satanás. E que caíram, que foram na conversa dele, foram banidos do reino dos céus. Isso tudo antes do Big Bang. Ou na época do Big Bang isso aconteceu. Para você ter uma ideia. A gente aqui não era nem dinossauro ainda. Esse planeta nem existia quando isso aconteceu. Para você ter uma ideia de como a gente é tão insignificante para Deus. E Deus podia muito bem, está lá em Ezequiel 31, e Deus fez fogo sair dele, o queimou. Deus podia muito bem ter instalado os dedos, Deus é criador de galáxias, de universo. Evaporado Lúcifer, mas não. Prendeu ele juntamente com outros. E é nesse versículo que muito me chama a atenção. Só tem um versículo desse na Bíblia. Que quando Satanás foi preso, Deus podia também ter destruído. E por que Deus não destruiu? Porque Deus tinha uma missão para Satanás. É assim que funciona. E não é a sua cabeça que vai ser mudada. Não é, Deus não tem que mudar pela sua cabeça. Preste atenção, Deus nunca vai mudar. Ele continua sendo Deus e o que ele faz continua sendo o bom para ele. Eu acho que você, não concordo. Problema é teu. Deus continua sendo Deus e vai ser do jeito que ele determinou. E ele já foi, com Satanás, foi preso. Eu vou entrar numa conversa desse com o tempo. Se vocês escreverem embaixo, fale somente sobre Satanás. Eu vou te contar uma história na Bíblia, te mostrar na Bíblia, que eu destroço a vida toda de Satanás. Quando ele foi preso, já tinha outros seres presos antes dele. Então, para mim, já mostra que existiu o Apocalipse em outros planetas. E para criar o Apocalipse, tem que ter um mal para gerar o Apocalipse. Então, nesse planeta, Deus botou Satanás, tirou ele da prisão onde estava, falou assim, ô bonitão, parafraseando, né? Eu não chamo ele de bonitão, mas olha, eu criei um planeta com vida, certo? Com seres pensantes, com alma, a fim de me adorar, e você está liberado, já que você é o rei da mentira, está liberado você trabalhar nesse planeta, sobre a minha ordem. Estamos combinados? Sim, meu patrão, estamos combinados. Satanás respondeu. Então, o primeiro agente, Satanás. O segundo agente que ele chamou, vem aqui,
Pois não. Anjo da morte. Ah, mas não é Satanás que mata? Ele também pode matar pela permissão de Deus. Mas quem trabalha com a morte se chama anjo da morte. Tudo isso que eu estou falando eu vou te provar na Bíblia. Você fala assim, você está falando heresia. Se eu te provar na Bíblia é heresia? E o terceiro, ele chamou, vem aqui, devorador. É um ser, é um anjo também do mal, que trabalha para o lado do mal, que ele faz consumir as coisas da terra, comida, planta, dinheiro, tudo de bens, ele consome. Então, com esses três agentes, ele pode criar o Apocalipse. Satanás, o rei da mentira, pai da mentira, o rei da mentira, o anjo da morte, para ceifar as vidas, e o devorador, para botar ordem nesse planeta. E entra outro ser, que é diabo. Mas diabo e Satanás é a mesma coisa. Não é. Por isso que eu estou dizendo para ti, a sua igreja não te ensina. A sua igreja ouve e passa para frente. A Assembleia de Deus ouviu e foi passando para frente. Ninguém pega a Bíblia e distorce a Bíblia. O diabo, o que é o diabo? O diabo é um mal. É um mal. Comandado por Satanás. É como se fosse, como é que eu quero dizer? Ele é um mal existente que está no mundo. Se você começar a der brechas, é ele que se aproxima de você, esse mal chamado diabo. E aí, Satanás entra na história, porque é o resíduo de Satanás, é o diabo. Mas são coisas diferentes. Tanto é que quando a Bíblia fala de diabo, põe realmente vírgula e Satanás. Né? Por exemplo, um versículo que fala sobre o diabo. Vamos falar anjo da morte. Logo, Jó 38, 17. Né? Vamos lá, vamos começar a falar sobre... Para mim chegar no diabo, mas vamos chegar sobre o anjo da morte primeiro. Jó 38, 17. Ou descobriram-se as portas da morte? Ouviste as portas da sombra da morte? Ela realmente existe. Ela tem o lugar dela. A morte também pode levar, ela tem um lugar para ela. E ela também pode levar certas almas para lá. Satanás leva para o inferno. E a morte também leva para certos lugares. Ela tem um caminho, com porta, com tudo para ela. Ela vai trabalhar para Deus no futuro, nesse século 21 para 22 agora que estamos chegando. Isso está em Apocalipse 6 e 6, ela vai ceifar a terça parte da terra, 25% da terra estará liberada. Ela vem montada num cavalo amarelo. Tá? Vamos lá, Apocalipse 6, eu quero adiantar, mas o Espírito Santo manda ler, então vamos ler. Apocalipse 6. Apocalipse 6. Verso 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite. Verso 8, desculpa. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Inferno, as almas que vão para o inferno, a morte também tem que ceifar.
ela orienta, você vai para o inferno, e algumas ela pode guardar também para a tortura dela. Então o inferno seguiu, o inferno aplaude a morte, porque o inferno precisa das almas para atormentar. E o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, quarta parte, né, da terra, 25%. Da terra, com espada e com fome, com peste e com feras da terra. Apocalipse 20, verso 13 e 14, nesse mesmo livro. Apocalipse 20, verso 13 e 14. Diz assim: e deu o mar os mortos que nele havia. Depois eu explico aqui por que o mar deu os mortos. E a morte está separado, e o inferno deram os seus mortos. A morte ela guarda, e o inferno realmente é onde armazena as almas que não querem Cristo Jesus, que veio essa terra com o propósito de ouvir, mas falar assim, eu não aceito, eu não quero. Então o inferno foi preparado para elas. A morte e o inferno, não é? Tem ali, e o inferno, a morte e o inferno deram os seus mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte um dia vai ser julgada. Olha, você trabalha para mim, mas você sabe que você fez de errado. Ela sabe disso. Ela sabe. 1 Coríntios 15, verso 26, para encerrar sobre a morte. 1 Coríntios 15, verso 26. 15, verso 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, o anjo da morte. Então, foi projetado para estar aqui na terra, e ela está aí, trabalhando todos os dias. Pela permissão, liberado, ela deve ter uma agenda, o nome, olha, hoje é 10.950 em 200 países, então vamos embora, vamos trabalhar. Assim, ela recebe a cota dela todos os dias. Quem vai para o inferno, quem ainda pode segurar, é assim. Não me pergunte como isso acontece, qual é a matemática isso, mas ela existe e é assim que funciona. Satanás está em Ezequiel 31, 30, 31, 32, está ali. Em Jó capítulo 1, Satanás tem uma conversa com Deus, entendeu? Tudo indica que existia culto. Bem antigamente existia um culto aqui na terra, porque as pessoas, para acreditar em Deus, alguém tem que anunciar. E como não tinha Jesus Cristo, não tinha discípulo, não tinha apóstolo, quem fazia o culto era o próprio Deus. O próprio Deus visitava Adão e Eva, o próprio Deus andava aqui na terra, se transformava em humanoide e falava do amor dele. Então Jó era um deles. Jó era membro dessa igreja primitiva, parava ali para ouvir a voz de Deus. Deus descia no monte e as pessoas que se reuniam estavam ali, e de repente acabou o culto. Quem ele vê ali durante o culto? Satanás. E ele, o que você está fazendo aqui, irmão? Estava aí rodeando a terra. E aí foi numa conversa. Com certeza Jó já estava colocando seus filhos ou sua esposa num camelo ali, estava já encaminhando para casa, que acabou o culto. Ele falou, olha, você viste meu servo Jó? Você é fiel demais. Isso aí é esse homem. E aí na conversa, eu conheço ele. Ele é rico, rapaz. Ele é o cara mais rico da terra. Até eu, se fosse ser humano, se fosse rico, não tivesse nada faltando, e eu também te serviria. Era muito fácil. Se ele tivesse nada, tivesse doença, né? Aí foi por aquela conversa. Então foi pela permissão. Deus falava, olha, pode tocar, pode matar os seus filhos, mas nele não toca nele. A alma dele fica no corpo.
Estamos agredidos? Estamos. Era assim. Satanás, a gente põe ele como inimigo de Deus, mas ele é um funcionário do mal para Deus. Ele trabalha como mentira. Ele consegue botar na sua cabeça que Deus, que o chefão não existe, que você veio do macaco, do Big Bang, que por que Deus vai existir se um bebê morre afogado, se existe fome e guerra? É isso que ele coloca no seu coração. Deus não existe. E eu vou te responder essa pergunta, que é o que todo ateu faz. Né? Se Deus existisse, não haveria guerra, não haveria fome. Eu vou dizer porque existe guerra, a fome, o bebê se afoga. Eu vou dizer para você agora. Porque nenhum deles busca a Deus. Aonde tiver fome, se todo mundo falar assim, ó, a partir de hoje vamos dobrar o joelho, vamos pedir, Deus, dá-nos comida. Se aquele povo dobrar o joelho e falar assim, Deus, eu quero uma comida, meu povo, aqui a gente não tem o que comer, e não aparecer um alimento, eu rasgo a Bíblia e deixo de ser evangélico. Eles morrem de fome porque não querem Deus. O país está em guerra porque não quer Deus. É assim que funciona. Um bebê morre porque o pai e a mãe não querem Deus. Porque se estivesse lá com Deus, não tinha deixado um bebê dentro do carro lá, esquecido, estava na igreja, estava com pensamento, Deus ia lembrar, olha, você deixou seu filho, olha, a piscina está ligada, aberta, vá lá, seu filho pode... Mas não querem Deus. Então permite que o anjo da morte entre, que Satanás entre, que o diabo, que é um mal, que está nesse mundo, entre na sua vida. Quem não quer Deus está a par de tudo isso. Fome, peste. O que eu acabei sobre a sua morte? Que a quarta parte da terra foi morta por fome, peste, por animais e por espada, por guerra. A morte foi liberada. E são pessoas que não querem Deus. Está na Bíblia. Então você, ateu, que não acredita em Deus, parabéns. Você caiu na conversa de Satanás. Porque ele é o pai da mentira. E o devorador. O que é o devorador? Também um anjo. Em que ele permite, sabe, ele vai trabalhar muito também no Apocalipse, no final dos tempos, onde ele vai secar, onde ele faz não produzir, onde ele faz as pessoas perder todos os seus bens. Permissão de Deus, né? Um dos textos mais bonitos, muita gente conhece, que está em 2 Crônicas 7, né? 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13 e o verso 14. 2 Crônicas 7, que diz assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre meu povo. Quando ele fala ordenar os gafanhotos e enviar, esse anjo, esse devorador. Ele fala, olha, está liberado. O povo esqueceu de mim. Mete aí. Mete doença, peste, pragas. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. A Bíblia está falando, busca Deus. Já te falei, se você buscar a Deus e as coisas continuarem da mesma posição que você está, eu rasgo minha Bíblia e deixo de ser evangélico. Se aquele povo da África está morrendo de fome, parar lá a magia negra e adorar a Deus e continuar passando fome, eu rasgo a minha Bíblia e deixo de ser evangélico. Porque eu vou achar erros na Bíblia, que ela mente, e a Bíblia nunca mentiu. Então aqui diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face,
e se converter do seu mau caminho, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, e sararei a sua vida. A sua vida vai ser paz, tranquilidade, amor, porque você está me adorando. É Bíblia. Então esses lugares, a criança morre, tem guerra, e foi porque eles não querem buscar Deus. E quem trabalha é o devorador. Uma das coisas que os pastores associam está redondamente errado. É o dízimo. Se você não der o dízimo, o devorador. O devorador está na tua casa, o devorador está na tua vida. Para ele consumir, você tem que deixar de se humilhar, de orar, de buscar a face do Senhor, de se converter. Você tem que estar no caminho do mal. Aí sim, não é porque é do dízimo. O dízimo é uma forma de gratidão. Isso não vai te levar à salvação e nem vai te condenar ao inferno. Foi para o inferno porque não deu dízimo. Eu perdi minha salvação porque não. Isso é uma forma de gratidão. É uma forma de gratidão. Por que é associado ao dízimo? Porque está debaixo do versículo de Malaquias 3,10. Vamos chamar Malaquias 3,10. Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. E se eu não abrir a janela dos céus e derramar sobre vós uma bênção de tal maneira que vos dela tenha maior abastança. O versículo 10 está dizendo, aquele que trouxer, primeiro que o dízimo era uma vez por ano, e era em alimento para a população, para as pessoas mais humildes da terra, naquela época. Então, se você, a gente está dizendo assim, seja obrigatório, mas a Bíblia está dizendo, se você trazer, e se quiser fazer prova de mim, se eu não vou te abençoar mais, porque os alimentos que estavam vindo eram para pessoas mais pobres. Quando você oferece ali um pão a uma pessoa que está necessitada, um prato de comida, você diz a Bíblia que você está ganhando ponto máximo com Deus, porque se você está ali fazendo com o próximo, se você não faz com o próximo, diz a Bíblia, imagine Deus que você não está vendo. Então, se você está fazendo ali, você também está... Se você fizer um desses próximos, um desses pequeninos, está fazendo o meu Pai. O próprio Jesus dizia isso. Versículo 11. E por causa de vós, repreenderei o devorador. Aqui já estava dizendo, já tem o nome dele, o devorador. Para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo, e não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurado. Por quê? Por causa dessa ação de trazer os dízimos de alimento uma vez por ano, e o povo de Israel não tinha a mendigaria, as pessoas não iam morrer. Então, por causa disso, dessa ação, o devorador não vai trabalhar na terra, porque vocês estão de mão aberta, agradando, fazendo para o próximo. Então, olha, o devorador vou repreender. Não, nessa terra aqui, as pessoas tiram uma vez por ano alimentos, tiram o melhor da colheita para dar para os próximos. Isso aqui não. Isso aqui, eles amam os próximos. Agora, aquele que não ama o próximo, você pode... É isso. Repreenderia o devorador por causa dessa atitude. Agora, tem que trazer o dízimo tudo bem, senão o devorador... Não faço isso não. Versículo 12, todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Por quê? Qual é o país, hoje da terra, que no meio do ano, para-se tudo, todos os alimentos, olha, se reúne tudo, vamos dar para as pessoas necessitadas. Quem faz isso? Explica, qual país faz isso? Todo o seu lucro daquele mês você faz isso? Com o seu salário e tudo, não é? Primeira coisa que você vai dizer, essa pessoa não trabalha, está hipócrita porque não trabalha. Então vamos lá, um versículo que as pessoas deturpam, que é o 1 Pedro 5:8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando em quem possa tragar.
Já vi pessoas dizendo, diabo, Satanás está ao seu lado, pronto para você. Se o diabo aqui, né, eles relacionam a Satanás, o diabo é um mal, mas vamos botar que seja Satanás, e ele está ao derredor de cada um, e hoje somos 8 bilhões, então Satanás é onisciente e onipresente, ele está em todos os lugares e conhece todo mundo. Nós estamos dando poder a Satanás, e ele é um ser que não pode estar em todos os lugares, ele tem que viajar de um lugar para o outro, e não é onisciente, ele não sabe das coisas, ele sabe das coisas passadas, mas do futuro, só o que Deus permite ele saber. Então a gente deturpa a Bíblia. E sede sóbrios. O 1 Pedro aqui 5 e 8 está falando sobre o vinho. Há muitos que dizem que vinho é pecado. O vinho não é pecado. Nunca foi e nunca será. Mas, infelizmente, as pessoas, como eu te falei, não estudam a Bíblia e vêm de gerações ouvindo. E se você não obedece o anjo da sua igreja, que fala que o vinho é pecado, que andar sem camisa é pecado, que jogar bola é pecado, se você não consegue obedecer o anjo da igreja, você não vai obedecer a Deus. Ou você troca de igreja e vai para uma igreja onde você adora a Deus e sabe que aquilo não é errado, ou você fica ali e obedece os ensinamentos que o pastor está querendo botar. Então o Pedro está falando, olha, Pedro bebia? Sede sóbrios. Quer dizer, não anda bêbado, porque o diabo, o mal que cada um de nós tem, nós vivemos num mundo de pecado, ele está sempre como um adversário em nossas vidas. E se você der brechas, você pode dar lugar a Satanás, ou até mesmo o anjo da morte. Vamos botar que você está bêbado, se irritou e pegou uma faca e matou. Pronto, o anjo da morte vai ter que ir lá levar, ceifar aquela vida. O diabo é o mal. E sim, o mal realmente existe. Ele anda em redor de cada pessoa, porque nós vivemos um mundo de pecado. Nós temos um pouco do mal em nossas vidas. O diabo é o mal, não é o Satanás. E aí o versículo está falando sobre bebida, olha, vigiai, não dá lugar, porque o mal existe em cada um de nós e não vamos dar lugar. Vamos para Tiago, também outro versículo interessante também, conhecido, Tiago 4:7. Né? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti o diabo, resisti o mal, não dê lugar ao mal. E ele vai fugir de vós. O mal você não vai estar fazendo coisas ruins. Porque ele vai fugir de você porque você está sujeitando-se a Deus. E para encerrar sobre o diabo e mostrar que não é nada, o diabo é como se envolvesse esses três: Satanás, anjo da morte e o devorador. Para o mal, você dá brechas para eles trabalharem. E esse mal se chama o diabo. Versículo 20, capítulo 20 de Apocalipse, verso 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Existe um abismo aonde Satanás estava preso. Ele foi solto para trabalhar aqui na terra. E ele vai ser preso novamente para lá. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente. Antigamente ele era chamado de dragão, antigamente era chamado de serpente, que é o diabo, que é o mal, e Satanás, está ali separado, que é o diabo e Satanás, que é o mal que ronda a cada um de nós. Você der brechas, é o próprio Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então aqui a gente está diferenciando que é o diabo e Satanás. Então, o diabo é um mal. E esse mal, claro, leva-se a Satanás. Tá ok? Então, para se criar o Apocalipse,
Deus colocou Satanás, colocou o anjo da morte, colocou o devorador e o diabo, que é o mal que eles fabricam, para gerar seu apocalipse. Tá ok? Graça e paz.